Como criar efeito de luz e sombras nos seus desenhos? Comece treinando a gradação de tons, como eu vou mostrar nesse exercício. Treine a sobreposição de camadas usando linhas. Assim você consegue medir melhor se o seu traço está saindo padronizado. Você precisa controlar bem a força no lápis e a direção dos traços para fazer um bom degradê. Fazer o degradê com linhas é um pouco mais difícil do que fazer com esfuminho, mas é justamente isso que vai te ajudar a obter controle sobre a tonalidade do seu preenchimento. No começo, você conta as camadas que você está aplicando e à medida em que você vai adquirindo prática, você reconhece automaticamente o tom que está no seu desenho. Preencha essa forma geométrica simples, onde cada lado tem uma diferença de tom bem nítida. O primeiro e o mais simples é esse com 3 tons, indo do claro para o escuro sem reflexo, usando 2, 3 e 5 camadas. Já no segundo padrão de degradê, você vai começar com um tom médio e terminar com um tom médio. No primeiro eu usei lápis HB e agora estou usando o lápis B. E agora são 5 lados com tons diferentes. Só o fato de aumentar 2 tons faz com que a gente perceba uma transição mais suave entre a luz e a sombra. A sombra no primeiro lado, com 2 camadas, ajuda a criar um contorno para a forma. E depois que você preenche os outros 3 lados, o lado mais claro se destaca automaticamente. Assim como o lado mais escuro vai parecer mais escuro por contraste. E o último lado com um tom médio vai parecer uma claridade de um reflexo. No próximo exemplo eu vou usar lápis 2B. Aqui vai acontecer tudo o que eu comentei no exemplo anterior, agora com 7 tons diferentes, o que aumenta ainda mais a nossa percepção de uma transição suave e de um padrão de luz e sombra bem mais complexo. O próximo passo vai ser treinar o degradê de tons sem divisões, mas agora você já sabe que em cada faixa dessa vai ter uma mudança de tom suave. Então você precisará misturar bem os seus traços para fazer essa transição sem que nenhuma divisão apareça. E você também irá usar linhas curvas para acompanhar o contorno da forma, nesse caso um cilindro, e criando o padrão de achuras que eu mostrei no outro vídeo. Esse é o padrão que você vai usar mais para fazer luz e sombra, porque na maioria das vezes você precisa preencher uma superfície contínua para conseguir criar uma boa ilusão de profundidade com a luz e a sombra. E para isso tem mais 2 exercícios que vão te ajudar. O primeiro é fazer um preenchimento com um foco de luz no centro. Em geral, nós usamos o branco do papel para representar a claridade. E quanto mais você aperfeiçoar a transição de tom entre o seu traço e o branco do papel, mais convincente vai ser o seu efeito de luz e sombra. Com esse exercício, você também irá treinar o controle do comprimento dos seus traços, melhorando a sua coordenação para fazer traços na medida exata, e com a força certa para conseguir misturar os tons. Isso é fundamental para você criar efeitos suaves e sutis. E para terminar, treine transformar um círculo em uma esfera. Isso vai ser um passo decisivo para você conseguir criar efeito 3D nos seus desenhos. Normalmente esse exercício é feito com linhas em vários ângulos, mas fica mais fácil você começar com linhas paralelas no mesmo ângulo. À medida que você vai preenchendo, vão surgindo diferenças de tons, áreas mais claras e outras mais escuras, e você deve igualar elas com camadas localizadas. Lembrando que nesse exercício não vale usar esfuminho, sem trapaça. Esse tutorial não é um guia definitivo, mas já é um bom ponto de partida para você que está começando. Você achou esse tutorial útil ou interessante? Deixe a sua opinião nos comentários. Me ajude a impulsionar esse vídeo, deixando seu like e compartilhando, e me siga para acompanhar as próximas aulas.